É isso, galera. Vamos para o dia 76 de leitura bíblica. Hoje seguimos a nossa meta, seguimos a nossa saga. Vamos ler então Números. Vamos ler Números 26, do 1 ao 51. Vamos ler Lucas, capítulo 2, do 36 ao 52. Salmos 60, do 1 ao 12. E Provérbios 11, versículos 15. Filho, vamos a isso. Continuamos a leitura de Números. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, a idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e ao filho de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmim, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e a deles foram contadas 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu e a boca o engoliu Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Age, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; e de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que deles foram contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá: Er e Onã. Mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, as famílias dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, ou Tolá, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jabuzitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sared, a família dos Sareditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleitas. São essas as famílias dos Zebulonitas.
segundo os que foram contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as famílias de Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade, e de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família do Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Seminitas, de Éfer, a família dos Eferitas, porém Gelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Gelofade foram Macla, Noá, Oglá, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. São esses os filhos de Sutela. De Herã, famílias dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e Belá, a família dos Belaitas, e de Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. E de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que deles foram contados foram 45.000. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família de Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram de 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, o Imna, a família dos Imianitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Berianitas. Os filhos de Beiras foram de Eber, a família dos Eberitas, de Melquiel, a família dos Melquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São essas os filhos de Aser, segundo os que foram contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jazer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Selimitas. São esses as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São esses os contados dos filhos de Israel, 601.730. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa. Tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado, agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor... Me perdi. Voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém.
segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo, os pais viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Salmos 60, do 1 ao 12. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendaste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste de beber um vinho que atordoa. Deste um estante aos que te temem, para fugirem diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu também é Manassés. Efraim é o meu capacete, e Judá o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar sobre Edom. Atirarei a minha sandália, sobre Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeite, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Provérbios 11, versículo 15. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Amém, galera? Acabamos agora com mais um dia de leitura. O dia 76 está concluído. Valeu? Amanhã tem mais. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a live está no YouTube. Aquele abraço.